Ele pensou que seu patrimônio líquido o comprou imunidade. Ele pensou que a mulher servindo seu gabinete vintage era apenas a ajuda invisível descartável e abaixo de sua atenção. Mas Grant Archibald estava prestes a aprender uma lição que lhe custaria muito mais do que o preço de uma conta de lavanderia. Quando ele riu na cara dela e disse a ela que ela era nada, ele não verificou o registro do bar. Ele não sabia que a garçonete tremendo na frente dele não estava apenas servindo o jantar, ela estava servindo um aviso. Observe atentamente, porque quando o juiz finalmente se levantar, você perceberá que a pessoa mais perigosa na sala é frequentemente aquela que você ignora. O ar dentro de Lobley. O estabelecimento de jantar mais exclusivo de Manhattan era sempre mantido a um nítido 68 graus. No entanto, Samantha Reed sentiu uma gota de suor traçar o comprimento de sua espinha. Não era a temperatura. Era a mesa no canto distante, mesa 4. Grant Archibald sentou-se lá, um homem cujo rosto havia agraciado a capa da Forbes e do Wall Street Journal 3 vezes apenas no último mês. Ele era o CEO da Archibald Holdings, um invasor corporativo conhecido por despojar empresas amadas de peças e deixar os funcionários apodrecerem. Hoje à noite ele estava celebrando. Ele estava cercado por uma comitiva puxa-saco de executivos juniores, homens barulhentos internos de 5.000 dólares, que riam muito alto de piadas que não eram engraçadas. Samantha ajustou seu avental, alisando o tecido branco puro sobre suas calças pretas. Ela respirou. Ela estava trabalhando em Lobley por 6 meses, pegando turnos duplos, fechando tarde e abrindo cedo. Para a equipe, ela era Sam, a garota quieta que mantinha a cabeça baixa, memorizava os especiais instantaneamente e nunca reclamava de dividir gorjetas. Eles não sabiam sobre a vida que ela havia guardado em caixas de papelão em seu apartamento estúdio da rainha. Eles não sabiam sobre o diploma de Juris Doctor da Columbia Law, pendurado na parte de trás da porta de seu armário, ou os sonhos desfeitos que a haviam forçado ao exílio. Mais vinho, Archibald berrou, acenando seu copo vazio como uma batuta. E diga a esse seu gerente para parar de pairar. Ele parece um pinguim nervoso. A mesa irrompeu em risadas. Samantha deu um passo na frente, a garrafa de Chateau Margaux de 1982 aninhada em seu braço. Era uma garrafa de 3.000 dólares. Imediatamente, senhor, Samantha disse sua voz, firme, praticada. Ela se moveu com a graça de uma dançarina, uma habilidade que ela aprimorara navegando em tribunais lotados e salas de deliberação apertadas, embora agora fosse usada para desviar de cotovelos e carrinhos de serviço. Ela se esticou sobre o ombro de Archibald para reabastecer seu copo. Naquele momento preciso, Archibald virou-se abruptamente para cumprimentar o homem ao lado dele. Seu cotovelo balançou para fora, útil e imprudente. Ele se conectou forte com o pulso de Samantha. A garrafa escorregou. O tempo pareceu suspender. Samantha assistiu em horror enquanto o líquido vermelho escuro arqueou pelo ar. Ele não atingiu o chão. Ele não atingiu a mesa. Ele espirrou diretamente no colo do terno italiano pérola cinza, sob medida de Grant Archibald. O silêncio que se seguiu foi mais alto que um tiro. Archibald olhou para sua virilha, agora manchada de um carmesim profundo e violento. Ele lentamente olhou para Samantha. Seu rosto geralmente corado com álcool, e a arrogância ficou pálido, e então uma aterrorizante tonalidade de roxo. Sua vaca estúpida, ele sussurrou, o veneno em sua voz carregando por todo o restaurante silencioso. Senhor, eu sinto muito. Samantha começou a pegar um guardanapo de linho. Você atingiu meu braço, e eu atingi seu braço. Archibald levantou-se, sua cadeira arranhando violentamente contra o chão de parquete. Ele a dominou. Sua amadora desajeitada, incompetente. Você sabe o que é isso? Esta é lã de vicunha. Ela custa mais do que você fará em uma década. Foi um acidente, senhor. Se você me deixar, não me toque.
Ele rugiu, afastando a mão dela. O som de pele na pele fez todo o salão de jantar encolher. O gerente, Henry, veio correndo com o rosto brilhando de pânico. Sr. Archibald, por favor, mil desculpas. Henry estava praticamente se curvando. Ela é desajeitada, ela é nova, nós vamos lidar com isso. Lidar com isso? Archibald zombou, limpando seu terno com um guardanapo que Henry ofereceu. Você está certo pra caramba que vai lidar com isso. Eu quero ela demitida. Agora! Tire este lixo da minha vista antes que eu mande fechar este lugar por violações de código de saúde. Henry virou-se para Samantha, seus olhos implorando, mas sua mandíbula cerrada. Sam, vá! Pegue suas coisas! Samantha não se moveu. Seu coração estava batendo contra suas costelas, mas sua mente, aquela mente analítica afiada que uma vez havia redigido petições para o Distrito Sul, mudou para uma marcha diferente. O medo evaporou, substituído por uma clareza derretida, ou segurar firme. Não, Henry, Samantha disse. Sua voz não era alta, mas era projetada perfeitamente. Eu não vou sair. Ainda não. Archibald riu, um som seco de latido. Você ouve isso? A garçonete tem uma coluna. Bonitinho. Saia, querida. Vá encontrar um restaurante que esteja contratando. Samantha olhou Archibald direto nos olhos. Senhor Archibald, sob a lei trabalhista do estado de Nova York, você acabou de cometer agressão. Você atingiu minha mão. E agora você está tentando coagir meu empregador a uma demissão injusta baseada em um acidente causado por sua própria negligência. A mesa ficou quieta novamente. Archibald piscou seu sorriso afetado, vacilando por um microsegundo, antes de retornar em força total. Com licença, ele se inclinou para perto, cheirando a conhaque caro e agressão. Você acabou de tentar citar a lei para mim, para Grant Archibald. Eu não estou citando-a, senhor. Eu estou aplicando-a. Você é uma garçonete, ele cuspiu. Você carrega pratos. Você limpa mesas. Você não sabe a primeira coisa sobre o mundo real. Eu sei o suficiente, Samantha disse, mantendo sua posição. Archibald virou-se para seus amigos, abrindo os braços. Olhem para isso. A garçonete pensa que é advogada, hein? Querida, assistir reprises de Lei e Ordem em seu trailer não faz de você uma advogada. Eu sou uma advogada, Samantha disse. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. A reação foi instantânea. Archibald jogou a cabeça para trás e riu. Era uma risada profunda, que fazia a barriga tremer, que convidou todos os outros a participar. Seus puxa-sacos cacarejaram junto, apontando para ela. Até Henry parecia envergonhado por ela. Oh, isso é rico! Archibald enxugou uma lágrima do olho. Uma advogada servindo steak tartare. O que aconteceu? Você foi desabilitada por incompetência ou você conseguiu seu diploma de uma caixa de cereal? Eu fui para a Colômbia, Samantha disse com a voz tensa. Claro que sim, e eu sou a rainha da Inglaterra. Archibald puxou seu telefone. Henry, demita-a. Agora ou eu ligo para o prefeito. Eu vou jantar com ele na próxima semana. Henry suspirou derrotado. Sam, por favor, não faça uma cena, apenas vá. Samantha olhou para Henry, um bom homem aterrorizado pelo poder de um homem mau. Ela olhou para Archibald, regozijando-se em sua vitória, acreditando que ele havia esmagado uma formiga. Ela desamarrou seu avental. Ela o dobrou cuidadosamente e o colocou na mesa ao lado da toalha de mesa manchada. Certo, Samantha disse. Eu vou. Mas, Sr. Archibald. O quê? Ele estalou, já voltando para seu vinho. Guarde o recibo do terno, ela disse. Você vai precisar dele para evidência. Archibald acenou uma mão dispensiva. Perca-se, querida. Vá perseguir uma ambulância. Samantha saiu das portas da cozinha. O som das risadas deles a perseguindo todo o caminho até o beco.
Ela se encostou na parede de tijolos, tremendo. Ela havia perdido seu emprego. Ela havia perdido sua renda. Mas enquanto ela olhava para a fresta do céu de Manhattan, ela percebeu algo mais. Ela não se sentia tão viva em 3 anos. 3 dias depois, o oficial de justiça pegou Samantha saindo do metrô. Ela estava exausta. Ela havia passado as últimas 48 horas vasculhando quadros de empregos. Mas a indústria de serviços em Nova York é um mundo pequeno. Henry não a havia apenas demitido. Ele a havia colocado na lista negra. A notícia havia se espalhado. Não contrate a garota que responde a bilionários. O homem entregou a ela um grosso envelope Manila. Samantha Reed? Sim. Você foi intimada. Samantha abriu o envelope ali mesmo na calçada, em meio à pressa de pedestres. Seus olhos escanearam o cabeçalho legal. Suprema Corte do Estado de Nova York. Autor: Grant Archibald. Réu: Samantha Reed. Ele a estava processando. Não era suficiente que ele a tivesse demitido. Não era suficiente que ele a tivesse humilhado. Grant Archibald a estava processando por imposição intencional de sofrimento emocional e danos à propriedade. Ele estava alegando que o derramamento foi intencional, um ataque à sua pessoa e dignidade. Ele estava pedindo $50 mil pelo terno e $500 mil em danos punitivos. Era um processo SLAPP, um processo estratégico contra a participação pública. Ou, neste caso, um processo projetado simplesmente para destruir alguém que não podia se dar ao luxo de revidar. Ele sabia que ela era uma garçonete. Ele sabia que ela não podia pagar um adiantamento para um advogado de defesa. Ele esperava que ela cedesse, implorasse por misericórdia, concordasse com alguma humilhante desculpa pública e um plano de pagamento que a manteria na pobreza pelo resto de sua vida. Samantha ficou no meio da calçada, os papéis amassando em sua mão. Uma pessoa normal teria chorado. Uma pessoa normal teria entrado em pânico. Samantha Reed sorriu. Ela foi para casa, limpou sua pequena mesa de jantar e abriu seu laptop. Ela foi até seu armário e afastou os casacos de inverno. Lá no fundo, coberto por plástico, estava seu terno de julgamento cinza carvão. Ela passou os dedos sobre o tecido. Haviam se passado 3 anos desde que ela o usou. 3 anos desde que seu pai adoeceu. Desde que as contas médicas se acumularam. Desde que ela se afastou da trilha de associado na Cravache para cuidar dele até o fim. Depois que ele morreu, o luto e a dívida haviam sido demais. Ela precisava de dinheiro rápido, horas flexíveis e estresse emocional zero. Servir mesas havia sido um refúgio. Mas o refúgio se foi. A guerra havia chegado à sua porta. Ela passou as próximas 2 semanas na Biblioteca de Direito Pública de Nova York. Ela não tinha uma equipe de paralegais. Ela não tinha mais uma assinatura LexisNexis. Mas ela tinha os livros e ela tinha um cérebro que lembrava a jurisprudência como outras pessoas lembravam letras de músicas. Ela redigiu sua resposta. Ela não apenas negou as alegações. Ela entrou com uma reconvenção. Réu/reconveniente. Samantha Reed. Reconvinte réu. Grant Archibald. Causas de ação. Difamação. Interferência ilícita com relações comerciais e agressão. No dia da audiência preliminar, o tribunal na 60th Century Street estava zumbindo. Grant Archibald havia se assegurado de que a imprensa estivesse lá. Ele queria fazer dela um exemplo. A garçonete versus o bilionário. Era ouro de clickbait. Archibald sentou-se na mesa do autor, parecendo entediado. Ele estava ladeado por 3 advogados de Sterling e Cooper, uma das firmas mais caras da cidade. O advogado principal, um tubarão chamado Richard Sterling, sem relação com o bilionário, mas igualmente pomposo, estava sussurrando algo para Archibald que o fez sorrir. Quando o oficial de justiça chamou o caso Archibald versus Reed, Richard Sterling levantou-se, abotoando seu paletó. Pronto para o autor? Meritíssimo?
O juiz, um homem mais velho, chamado juiz Harold P. Baxter, olhou por cima de seus óculos. Baxter era conhecido como o Bulldog. Ele odiava desperdiçadores de tempo e ele odiava teatralidades. A ré está presente? Juiz Baxter perguntou, escaneando a mesa de defesa vazia. Bem aqui, meritíssimo. Samantha saiu da galeria. Ela não estava usando seu uniforme de garçonete. Ela estava usando o terno cinza carvão. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque profissional severo. Ela carregava uma pasta de couro surrada que havia pertencido a seu pai. Ela passou pelo portão giratório, os saltos de seus sapatos clicando ritmicamente no chão. Ela colocou sua pasta na mesa de defesa. Archibald olhou para ela confuso. Ele se inclinou para seu advogado. Onde está o advogado dela? Por quê? Ela está se representando. Isso vai ser ainda mais fácil do que eu pensei. Richard Sterling Hill. Litigantes pro se são sempre um desastre. Veja-me despedaçá-la. Senhora Reed, juiz Baxter disse olhando para seu arquivo. Você está comparecendo pro se. Você entende os riscos de se representar contra uma equipe de litigantes seniores. Eu entendo, meritíssimo, Samantha disse. Sua voz estava diferente hoje. Não era a voz de serviço educada. Era ressonante, autoritária. No entanto, eu acredito que estou adequadamente equipada. Muito bem, Baxter suspirou. Sr. Sterling, você pode prosseguir com sua moção. Richard Sterling levantou-se esbanjando confiança. Meritíssimo, este é um caso simples de uma funcionária insatisfeita agredindo um cliente. Estamos pedindo julgamento sumário imediato. Os fatos não estão em disputa. Ela derramou vinho em um terno de $50 mil. Foi um ato malicioso. Sterling falou por 10 minutos, usando palavras grandes e tons condescendentes. Ele pintou Samantha como uma mulher caótica, invejosa que odiava os ricos. Archibald observou, parecendo um imperador romano no Coliseu. Senhora Reed, juiz Baxter disse, parecendo entediado. Sua resposta? Samantha levantou-se. Ela não olhou para suas notas. Ela olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, com todo o devido respeito à narrativa criativa do Sr. Sterling, o autor falhou em cumprir o ônus da prova para julgamento sumário. Além disso, o Sr. Sterling convenientemente omitiu o incidente incitador da interação. Ela andou ao redor da mesa. O Sr. Archibald alega que o derramamento foi intencional. No entanto, olhando para a filmagem de segurança que eu intimei e inseri como prova de defesa A, você verá o cotovelo do Sr. Archibald atingindo meu antebraço. Archibald congelou. Ele não havia pensado nas câmeras. Além disso, Samantha continuou seu passo, acelerando. O autor está alegando 50 mil faz por um terno de vicunha. Eu tomei a liberdade de contatar o alfaiate listado no recibo fornecido na descoberta. Aquele terno foi comprado em 2019 por $12 mil. Alegar 50 mil dólares constitui fraude de seguro e perjúrio. Richard Sterling levantou-se. Objeção. Relevância. Vai para a credibilidade, meritíssimo. Samantha respondeu instantaneamente, nem mesmo olhando para Sterling. Se o autor está disposto a mentir sobre o valor de suas calças, sobre o que mais ele está mentindo. Juiz Baxter sentou-se mais ereto. Ele olhou para Samantha com um brilho de interesse, indeferido. Continue, Sr. Reed. Obrigado. Mas a verdadeira questão aqui, meritíssimo, não é o terno. É a conduta do autor. O Sr. Archibald me chamou de estúpida, incompetente e uma vaca na frente de um restaurante cheio. Isso é opinião, talvez. Mas então ele disse ao meu gerente que eu era uma violação do Código de Saúde. Ele disse aos clientes reunidos que eu era lixo. Ele utilizou seu poder econômico para forçar uma terceira parte, meu empregador, a rescindir meu contrato sem justa causa. Isso é interferência ilícita. E quando ele afastou minha mão, isso é agressão. Samantha fez uma pausa, virando-se para olhar para Archibald.
O sorriso afetado havia desaparecido de seu rosto. O Sr. Archibald riu quando eu disse a ele que eu era uma advogada. Samantha disse suavemente. Ele perguntou se eu consegui meu diploma de uma caixa de cereal. Ela voltou-se para o juiz. Eu me graduei summa cum laude pela Columbia Law, meritíssimo. Eu era a editora da Law Review. Minha nota sobre responsabilidade corporativa em disputas da indústria de serviços foi citada pela Segunda Corte de Apelações de Circuito 3 anos atrás. As sobrancelhas do juiz Baxter se ergueram. Ele se inclinou para a frente, olhando para ela. Espere um minuto, o juiz disse, apertando os olhos. Samantha Reed. E Samantha Reed, você trabalhou como assistente para a juíza Sotomayor antes de sua hiato. Eu trabalhei. Meritíssimo. Um murmúrio percorreu o tribunal. Richard Sterling olhou para seu cliente, seu rosto perdendo a cor. Archibald olhou entre eles, percebendo que a armadilha acabara de se fechar. Sr. Sterling, juiz Baxter disse, sua voz caindo para um rosnado perigoso. Você não investigou a parte adversária? Nós assumimos. Ela era uma garçonete, Sterling gaguejou. Ela era uma garçonete, Baxter disse. Ele olhou para Samantha, um traço de um sorriso brincando em seus lábios. Parece que ela está agora de volta à prática. O juiz levantou-se. Não foi o levantar casual de um recesso. Era a postura iminente e aterrorizante da autoridade se afirmando. Eu estou negando a moção do autor para julgamento sumário. Baxter trovejou. E eu estou concedendo a moção do réu para descoberta acelerada na reconvenção. Sr. Archibald, eu sugiro que você se sinta confortável, porque este tribunal tem uma visão muito sombria de bilionários que intimidam oficiais do tribunal. Archibald olhou para Samantha. Pela primeira vez, ele não viu uma garçonete. Ele viu um predador. E ele era a presa. Vejo você na depoimento, Grant, Samantha sussurrou. E então ela sorriu. A guerra não começou com um estrondo, mas com o baque oco de caixas de papelão atingindo o chão de um apartamento de acesso de uma rainha. 2 dias após a audiência, Richard Sterling fez sua jogada. Foi uma tática tão antiga quanto a própria litigância, enterrando a oposição. Se você não pode vencê-los na lei, você os afoga em dados. Às 7 da manhã de uma terça-feira, um caminhão de entrega ficou parado do lado de fora do prédio de apartamentos de Samantha. 2 carregadores resmungões arrastaram 45 caixas de banqueiros pelos 3 lances de escada, empilhando-as até que bloqueassem o caminho para sua cozinha. Cortesia do Sr. Sterling, o motorista disse, entregando a ela uma prancheta. Assine aqui. Samantha olhou para a parede de papelão. Isso era descoberta. Tecnicamente, a equipe de Archibald estava cumprindo a ordem do juiz de entregar documentos relevantes. Praticamente, eles haviam impresso cada recibo de e-mail e memorando da Archibald Holdings pelos últimos 5 anos, relevante ou não, embaralharam a ordem e despejaram sobre ela para exaurir seus recursos. Eles esperavam que ela desistisse. Eles esperavam que o puro volume quebrasse seu espírito. Samantha fez uma panela de café forte e barato. Ela limpou sua pequena mesa de jantar, empurrou sua cama para o canto e abriu a caixa 1. Pelos próximos 10 dias, Samantha Reed deixou de existir como um ser humano. Ela se tornou uma máquina. Ela dormia 4 horas por noite. Sua dieta consistia em torrada e maçãs. Ela criou um rigoroso sistema de indexação usando notas adesivas codificadas por cores que ela comprou da loja de $1. Ela não estava apenas procurando por evidências da agressão em Lobley. Ela estava procurando por um padrão. Juiz Baxter havia aberto a porta para danos punitivos. E para conseguir isso, ela precisava provar que Grant Archibald não era apenas um comensal desajeitado. Ele era uma ameaça habitual. No 8º dia, às 3h14 da manhã, seus olhos ardendo de fadiga, ela o encontrou. Ele estava enterrado na caixa 32, grampeado na parte de trás de uma fatura de catering de um gala de caridade 3 anos antes.
Era um e-mail interno da assistente pessoal de Archibald para o chefe de RH. Assunto lavagem a seco / incidente no corpo da praça. Grant jogou um copo de uísque no manobrista. Atingiu-o no peito. Pagou-lhe $5.000 em dinheiro para ir embora. Precisa reembolsar o saque em dinheiro. Codifique-o como entretenimento de cliente. Samantha congelou. Ela leu novamente. Então ela pegou seu marca-texto. 2 dias depois, ela entrou na fortaleza de vidro e aço de Sterling e Cooper para depoimento de Grant Archibald. A sala de conferências foi projetada para intimidar. Estava situada no 47º andar, com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade onde Samantha mal podia pagar para viver. A mesa era de mogno longa o suficiente para pousar um avião nela. Grant Archibald sentou-se na extremidade distante, parecendo entediado. Ele estava rolando em seu telefone, nem mesmo levantando os olhos quando ela entrou. Richard Sterling sentou-se ao lado dele, ladeado por 2 associados juniores, que olhavam para Samantha com uma mistura de pena e curiosidade. Senhorita Reed, Sterling disse, verificando seu Rolex. Temos uma saída rígida às 13 horas. O Sr. Archibald tem uma reunião de diretoria. Vamos tentar não perder tempo. Serei tão eficiente quanto a verdade permitir, Samantha disse, abrindo seu laptop. Ela não tinha uma equipe. Ela não tinha pilhas de arquivos. Ela tinha apenas uma única prancheta jurídica amarela e uma pasta Manila. O taquígrafo judicial bateu em sua máquina. Você pode começar. Samantha olhou para Archibald. Sr. Archibald, por favor, declare seu nome completo para o registro. Grant William Archibald. Ele não olhou para cima de seu telefone. Sr. Archibald, guarde o telefone, Samantha disse. Sua voz era baixa, desprovida de emoção. Archibald olhou para cima, seus olhos se estreitando. Meu tempo custa $10.000 por hora. Eu posso fazer várias tarefas, não aqui você não pode. Você está sob juramento, guarde o telefone. Ou eu vou ligar para o juiz Baxter e dizer a ele que você está obstruindo a descoberta. Tenho certeza de que ele adoraria ouvir você novamente. Sterling colocou uma mão no braço de Archibald. Archibald zombou, bateu o telefone com a tela para baixo no mogno e recostou-se cruzando os braços. Certo, vamos jogar. As primeiras 2 horas foram um lento esforço. Samantha o guiou pela noite em Lublin. Archibald era arrogante e desdenhoso. Ele chamou o derramamento de lamentável e alegou que estava animado na conversa. Então você nega me agredir? Samantha perguntou. Eu nego agredi-la intencionalmente. Eu gesticulei. Você estava no caminho. É um risco do trabalho. Se você não pode desviar, não sirva. Entendo. Samantha anotou algo. Então, em sua visão, a equipe de serviço é responsável por antecipar seus acessos físicos. Meus movimentos físicos, ele corrigiu zombando. E sim, você a ajuda. Seja útil. Sr. Archibald, você se considera um homem violento? Archibald riu. Eu sou um empresário. Eu sou agressivo na sala de reuniões. Fora dela, eu sou um ursinho de pelúcia. Samantha repetiu. Ela alcançou sua pasta Manila. Sr. Archibald, vamos falar sobre o Plaza Hotel, 14 de novembro de 2021. A temperatura do quarto pareceu cair 10 graus. Richard Sterling se mexeu em sua cadeira. Objeção. Relevância. Este processo diz respeito a um incidente em Lublin. O autor alega que o incidente foi um acidente e que ele tem uma disposição pacífica. Samantha rebateu, mantendo seus olhos fixos em Archibald. Esta linha de questionamento vai diretamente ao caráter e hábito, o que é admissível sob a regra 406 para provar conduta em conformidade. Sterling hesitou. Ele sabia que ela estava certa. Prossiga, mas pise com cuidado. Samantha deslizou um pedaço de papel pela longa mesa. Era o e-mail da caixa 32. Sr. Archibald, você reconhece este e-mail de sua ex-assistente executiva, Sarah Jenkins? Archibald pegou o papel. Seu rosto permaneceu impassível.
mas a veia em seu pescoço começou a pulsar. Eu recebo milhares de e-mails, ele murmurou. Este detalhe é um pagamento de 5.000 ienes a um manobrista depois que você jogou um copo de uísque nele. Você jogou um copo no manobrista, Sr. Archibald? Eu não me lembro. Você não se lembra de agredir um homem e pagar-lhe dinheiro para silêncio. Foi um mal-entendido. O homem foi rude. Então você se lembra? A mandíbula de Archibald apertou. Eu me lembro de resolver uma reclamação de incômodo. É assim que você chama? Samantha tirou outro pedaço de papel. Que tal 20 de junho, 22? Os Hamptons. Um buffet chamado Michael Davis. Ele alega que você o empurrou para uma piscina porque o champanhe não estava frio o suficiente. Outra reclamação de incômodo resolvida por 10.000 dólares. Sterling bateu a mão na mesa. Objeção. De onde você está tirando isso? Da descoberta que você me enviou, Sr. Sterling, Samantha disse com a voz gelada. Caixa 32 e caixa 41, respectivamente. Você não leu seu próprio documento, lixo. Sterling ficou pálido. Ele não os havia lido. Ele havia apenas ordenado aos associados que enviassem tudo, assumindo que ela se afogaria. Em vez disso, ela havia mergulhado em busca de pérolas. Samantha levantou-se. Ela não era mais a garçonete. Ela era a promotora que quase havia sido. Sr. Archibald, ela disse inclinando-se sobre a mesa. Eu encontrei 5 instâncias nos últimos 4 anos onde você atacou fisicamente a equipe de serviço, garçons, manobristas, caddies, e então os pagou usando fundos corporativos rotulados como taxas de entretenimento ou consultoria. Isso estabelece um padrão. Você não tem apenas acidentes. Você usa sua riqueza como uma licença para abusar de pessoas que você vê como seus inferiores. Archibald olhou para ela. O tédio havia desaparecido. Em seu lugar estava uma raiva fervente e perigosa. Você pensa que é esperta? Archibald sussurrou. Você pensa que encontrar alguns pedaços de papel faz de você uma ameaça? Eu penso que me faz um problema, Samantha respondeu. E eu penso que esse depoimento acabou. Eu tenho tudo o que preciso para emendar minha queixa, para incluir fraude e peculato de fundos corporativos para acordos de responsabilidade pessoal. Os acionistas da Archibald Holdings podem estar interessados em saber que eles estão subsidiando seus ataques de raiva. Ela fechou seu laptop com um estalo forte. Vejo você no tribunal, Grant. Enquanto ela saía do arranha-céu, as mãos de Samantha estavam tremendo. Não de medo, mas do colapso de adrenalina. Ela havia tirado sangue, mas ela conhecia homens como Grant Archibald. Eles não recuavam quando estavam feridos. Eles caçavam. A retaliação foi rápida, brutal e inteiramente fora do tribunal. 3 dias após o depoimento, Samantha voltou ao seu apartamento para encontrar um cadeado em sua porta. Um aviso foi colado na madeira. Aviso de despejo. Falha no pagamento do aluguel. Samantha olhou para ele, seu coração batendo. Ela havia pago seu aluguel. Ela tinha um recibo. Ela ligou para seu senhorio, Sr. Henderson, um doce velho que sempre havia gostado dela. Eu sinto muito, Sam, Sr. Henderson disse sua voz, tremendo ao telefone. Uma empresa de gestão comprou o prédio ontem. Eles auditaram os livros. Eles disseram que seu último cheque voltou. Eles querem você fora. Meu cheque não voltou, Sr. Henderson. Eu tenho o extrato bancário. Eu sei, mas esses caras, eles têm advogados. Eles disseram que se eu não te despejar, eles encontrarão violações de código e levarão minha pensão. Eu não posso lutar contra eles, Sam. Você tem que ir. Archibald. Ele havia comprado o prédio dela apenas para despejá-la. Samantha empacotou o que pôde em 2 malas. Ela deixou a mobília. Ela deixou as memórias. Ela pegou seu laptop, a pasta de seu pai e as caixas de evidências. Ela fez check-in em um motel barato em Nova Jersey, o único lugar que ela podia pagar que aceitava dinheiro. Mas ele não havia terminado. Na manhã seguinte, ela abriu seu laptop para verificar as notícias.
Seu rosto estava colado na página inicial de um site de tabloide lixo, The City Gossip, a garçonete louca que persegue bilionários. O artigo era uma obra-prima de ficção. Alegava que ela havia sido demitida de 3 empregos anteriores por assédio sexual. Alegava que ela era uma estudante de direito fracassada que teve um colapso. Citava fontes anônimas que diziam que ela era obcecada por Grant Archibald e havia encenado o derramamento de vinho para chamar sua atenção. A seção de comentários era um poço de esgoto. Caçadora de fortunas. Ela parece louca. Ele deveria processá-la por tudo o que ela tem. Samantha sentou-se na beira da cama do motel, a luz neon do letreiro de fora piscando através das cortinas. Ela sentiu um peso pesado e opressor em seu peito. Era assim que eles venciam. Eles não precisavam estar certos legalmente. Eles só precisavam destruir sua vida até que você não pudesse mais se levantar. Ela tinha $400 em sua conta bancária. Ela estava sem teto. Ela estava sendo difamada globalmente. Ela pegou seu telefone para ligar para Sterling, para aceitar o acordo, para implorar para que parasse. Seu polegar pairou sobre o número. Toca. Não era ela ligando. Era uma chamada chegando. Número desconhecido. Samantha hesitou, então atendeu. Olá, é Samantha Reed. A voz de uma mulher aguda, nervosa. Quem é? Meu nome é Chloe. Eu li o artigo no The Gossip. Aquele te chamando de perseguidora. Estou desligando, Samantha disse, assumindo que era uma repórter. Espere, por favor. Eu sei que é uma mentira. Eu sei porque ele fez isso comigo também. Samantha congelou. Quem é você? Eu era a assistente pessoal dele em 2019, Chloe disse. Antes de Sarah, antes das outras. Eu não derramei vinho nele. Eu trouxe o café errado. Ele jogou a xícara quente no meu rosto. Queimaduras de 2º grau. Samantha pegou uma caneta. Por que você não processou? Eu tentei. Sterling me ameaçou. Eles me disseram que iriam liberar fotos. Fotos privadas da minha nuvem. Eu assinei um NDA. Eu peguei $20.000 e eu corri. Eu me mudei para Ohio. Por que você está me ligando agora, Chloe? Porque eu vi a transcrição do depoimento. Chloe disse. Está em um fórum legal. Alguém vazou. Alguém? Eu vi como você falou com ele. Ninguém nunca falou com ele daquele jeito. Você é a primeira que o fez parecer com medo. Eu não me sinto muito assustador agora, Chloe. Eu estou em um motel em Jersey. Você tem que continuar, Chloe disse, sua voz feroz agora. Ele está aterrorizado com você. É por isso que ele está destruindo sua vida. Se você fosse nada, ele te ignoraria. Ele está atacando porque você está ganhando. Eu preciso de prova, Chloe, os NDAs. Eu não posso quebrá-los. Você não precisa, Chloe sussurrou. Eu mantive um diário. Datas, horários, testemunhas e... Eu tenho uma gravação. Uma gravação. O dia em que ele me demitiu. Ele estava gritando, admitindo outras coisas. Coisas que ele fez a uma garota em uma caótica festa de Natal em 2018. Está em um iPhone antigo. Eu nunca dei a eles. Se você me der isso, Samantha disse, seu cérebro de advogada voltando online, calculando a admissibilidade, você poderia ser processada por quebrar seu NDA. Deixe-o me processar, Chloe disse. Eu estou cansada de ter medo. Eu estou enviando para você via entrega noturna. Samantha desligou. Ela olhou ao redor do quarto sujo do motel. O cheiro de cigarros velhos e desespero era esmagador. Mas de repente não importava. Archibald havia cometido um erro fatal. Ele pensou que isolar Samantha quebraria. Em vez disso, sua brutalidade estava criando uma coalizão. Na manhã seguinte, Samantha não foi à biblioteca. Ela foi à loja de penhores na rua. Ela empenhou o relógio de seu pai, a única coisa de valor que ela tinha sobrando. Partiu seu coração.
mas ela precisava de dinheiro para um terno novo e uma passagem de trem. Ela pegou o trem de volta para a cidade. Ela entrou no escritório do escrivão na Suprema Corte. Ela entrou com uma moção de emergência por sanções e uma moção para emendar a reconvenção. Ela adicionou uma nova acusação, extorsão. Ela argumentou que a Archibald Holdings estava operando como uma empresa criminosa, usando fundos corporativos para silenciar vítimas de agressão, intimidar testemunhas e manipular mercados imobiliários para assediar um litigante. Era um exagero, uma ave-maria sob o ato rico, mas isso a permitiria intimar os registros financeiros mais profundos e sombrios da empresa. 2 horas depois, seu telefone tocou. Era Richard Sterling. Senhora Reed, Sterling disse. Sua voz estava diferente, menos pomposa, mais urgente. Senhor Sterling, estamos preparados para oferecer um acordo para fazer isso desaparecer. Hoje, estou ouvindo. $1 milhão, livre de impostos. Nós cancelamos o despejo. Emitimos uma retratação no Fofoca. Mas você assina uma liberação global e um acordo de não depreciação. Você nunca mais fala o nome de Grant Archibald. $1 milhão. Era o suficiente para comprar uma casa, para pagar seus empréstimos estudantis, para nunca mais servir mesas. Era segurança. Era a rampa de saída. Samantha olhou para o envelope que Chloe havia enviado, que acabara de chegar na recepção do motel. Ela sentiu o peso do pendrive dentro. Ela pensou nas queimaduras no rosto de Chloe. Ela pensou no manobrista. Ela pensou em seu pai que a ensinou que a lei era um escudo para os fracos, não uma espada para os fortes. $1 milhão é muito dinheiro, Richard, Samantha disse suavemente. É uma oferta generosa. Grant só quer seguir em frente. Tenho certeza que sim, Samantha fez uma pausa. Mas diga algo ao Sr. Archibald por mim. O quê? Diga a ele que minha dignidade não está à venda. E diga a ele que eu acabei de ouvir a gravação do Natal de 2018. Houve um silêncio mortal na linha. Ela podia ouvir Sterling respirando. Vejo você no tribunal, Richard, e traga a sua escova de dentes. Você vai ficar lá um tempo. Samantha desligou. Ela não estava mais lutando por um terno. Ela nem estava lutando por si mesma. Ela estava indo para a guerra por todos de quem Grant Archibald já havia rido. Ela colocou seu terno carvão. Estava ligeiramente amassado, mas ela o alisou. Ela olhou no espelho. A garçonete havia desaparecido. O juiz estava prestes a se levantar. O impacto do arquivamento RICO não foi uma ondulação. Foi uma onda gigante. No mundo de altos riscos das finanças de Manhattan, ser processado por assédio sexual é tragicamente e frequentemente visto como um custo de fazer negócios. Ser processado por extorsão, no entanto, é um toque de morte. Implica que a própria empresa, o conselho, os ativos, o estoque está infectado. Dentro de 48 horas de Samantha arquivar sua reconvenção emendada, as ações da Archibald Holdings caíram 12%. A manchete garçonete versus bilionário no Fofoca da cidade foi substituída por Archibald, sob cerco na primeira página do Financial Times. Mas dentro do tribunal do juiz Baxter, a atmosfera era sufocantemente íntima. Era uma audiência pré-julgamento fechada ao público. A galeria estava vazia. O único som era o zumbido do sistema HVAC e o virar agressivo de páginas por Richard Sterling. Parecia cansado. A nitidez de seu terno não podia esconder as olheiras sob seus olhos. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia sobre a fita. Meritíssimo, Sterling começou, sua voz ecoando na câmara vazia. Estamos movendo em limine para excluir a gravação fornecida pela testemunha conhecida como Chloe. Esta gravação foi obtida em violação direta de um acordo de não divulgação assinado em 2019. É, por definição, o fruto de uma árvore venenosa. Admiti-la tornaria cada contrato neste estado sem sentido. Juiz Baxter recostou-se em sua cadeira de couro, entrelaçando os dedos. Ele olhou para Samantha. Senhora Reed,
Você está me pedindo para permitir evidências roubadas de uma empresa privada. Samantha levantou-se. Ela não tinha um pódio. Ela estava em pé na mesa de defesa, suas mãos repousando no aglomerado barato. Ela parecia pequena contra o pano de fundo da sala, com painéis de mogno, mas sua presença era monumental. Meritíssimo, ela disse, sua voz firme. O Sr. Sterling está correto que contratos são a base do comércio, mas eles não são um escudo para a criminalidade. Ela pegou um fino volume azul de jurisprudência. Eu refiro à corte à exceção de crime-fraude, ao privilégio advogado-cliente e acordos de confidencialidade. Um contrato não pode ser aplicado se seu propósito principal é ocultar a comissão de um crime. A gravação em questão não contém segredos comerciais. Não contém estratégias de negócios proprietárias. Ele contém a voz de Grant Archibald, admitindo a agressão criminosa de um menor em uma festa da empresa em 2018. Sterling levantou-se. Objeção. Alegada agressão. Não há relatório policial. Não há vítima se apresentando, porque ele pagou a ela $300 mil para desaparecer. A voz de Samantha subiu, estalando como um chicote, o que também está na fita. Isso não é um acordo meritíssimo. Isso é adulteração de testemunha. Isso é obstrução da justiça. E sob a lei de Nova York, você não pode usar um NDA para esconder um crime. O silêncio que se seguiu foi pesado. Juiz Baxter olhou para Sterling, então para Archibald, que estava sentado no canto, mastigando o interior de sua bochecha. Pela primeira vez, o bilionário não parecia entediado. Ele parecia um animal encurralado. Baxter inclinou-se para frente. Ele pegou o pendrive que estava em sua bancada. Eu ouvi a gravação em câmaras, Baxter disse calmamente. Archibald estremeceu. É perturbador, Baxter continuou. Sr. Sterling, seu argumento sobre a santidade da lei contratual é notado. No entanto, a Sra. Reed está correta. A política pública não permite a compra de silêncio em relação a atos criminosos violentos. A moção para excluir é negada. A fita será tocada para o júri. Sterling desabou em sua cadeira. Archibald virou-se para ele, seu rosto uma máscara de fúria, sussurrando algo que parecia: conserte isso. Sterling balançou a cabeça. Não havia como consertar isso. Mais uma coisa, juiz Baxter disse com os olhos duros. Sra. Reed sobre sua situação de moradia. Samantha enrijeceu. Meritíssimo. Fui informado dos procedimentos de despejo iniciados contra você por uma empresa de fachada, rastreados até a Archibald Holdings. Sr. Sterling levantou-se. Meritíssimo. Isso é um assunto de negócio separado. Sente-se, Sr. Sterling. Baxter latiu. O bulldog havia chegado. Eu não acredito em coincidências. Sra. Reed, até que este julgamento seja concluído, você tem concedido status de proteção temporária. Se alguém e eu, quero dizer alguém associado ao autor, se aproximar de você, sua residência ou sua hospedagem temporária, eu farei com que o Sr. Archibald seja remetido para a Ilha Riker por desacato mais rápido do que ele pode estalar os dedos. Nós nos entendemos. Sim, meritíssimo, Sterling sussurrou. O julgamento começa segunda-feira. Escolha um júri que não tenha lido as notícias. Boa sorte com isso. Samantha saiu do tribunal. Seus joelhos se sentiam fracos. Ela foi ao banheiro, trancou-se em uma cabine e pressionou sua testa contra a porta de metal fria. Ela estava ganhando a batalha legal, mas a guerra estava levando tudo o que ela tinha. Ela tinha $100 sobrando. Ela estava comendo uma refeição por dia. Ela estava lutando contra um império de $1 bilhão com um relógio empenhado e um cérebro em chamas. Mas enquanto ela lavava as mãos, olhando para seu reflexo no espelho manchado, ela viu isso. O medo havia desaparecido de seus olhos. A garçonete que pedia desculpas por existir estava morta. A litigante estava pronta.
O julgamento de Archibald versus Reed, reconvenção. Reed versus Archibald tornou-se o espetáculo do ano. A fila para entrar na galeria dava a volta no quarteirão na 60 Center Street. Estudantes de direito mataram aula para assistir. Turistas pularam o Empire State Building para tentar vislumbrar a garçonete advogada. A seleção do júri havia sido brutal. Sterling havia tentado dispensar qualquer pessoa que já havia trabalhado na indústria de serviços. Samantha havia lutado por eles. Eles acabaram com uma mistura, uma professora escolar, um trabalhador de trânsito, 2 contadores, uma enfermeira aposentada e um designer gráfico. Por 3 dias o autor apresentou o seu caso. Sterling era bom. Ele focou inteiramente no derramamento de vinho. Ele tocou a filmagem de segurança em câmera lenta, tentando fazer o movimento de Samantha parecer agressivo. Ele chamou uma testemunha especialista em têxteis para testemunhar sobre o dano irreparável a lã de vicunha. Ele tentou manter o escopo estreito. Olhe para o derramamento, ignore o homem. Mas então foi a vez de Samantha. A defesa chama Grant Archibald ao banco das testemunhas. Um murmúrio ondulou pelo tribunal. Era raro um réu chamar o autor como testemunha hostil tão cedo. Mas Samantha não estava jogando pelo livro. Archibald caminhou para o banco das testemunhas. Ele estava usando um terno azul marinho mais escuro do que seu cinza usual. Ele parecia sério, quase como um estadista. Ele havia sido treinado por um fio de sua vida. Não fique com raiva. Não seja arrogante. Seja a vítima. Sr. Archibald, Samantha começou. Ela não usou notas. Ela ficou no centro do poço, mãos apertadas atrás das costas. Você alegou que na noite de 12 de outubro, eu intencionalmente derramei vinho em você. Isso está correto? Sim. Archibald disse sua voz, calma. Você parecia agitada. Eu acredito que você estava tendo um dia ruim e descontou em mim. Entendo. E você declarou em sua queixa inicial que este processo custou $50 mil. Esse é o valor de substituição. Sim. Sr. Archibald, você sabe o que é perjúrio? Sterling meio que levantou. Objeção. Argumentativo, deferida. Baxter disse, embora ele assistisse de perto. Deixe-me reformular, Samantha disse. É verdade que você comprou aquele terno por $12 mil em 2019. Eu não cuido das minhas próprias compras. Minha equipe cuida das finanças. Se houvesse uma discrepância, foi um erro administrativo. Um erro administrativo de $38 mil. Samantha levantou uma sobrancelha. Interessante. Diga-me, Sr. Archibald, erros administrativos são comuns em sua vida? Eu não sei o que quero dizer. Bem, Samantha caminhou para a mesa de evidências. Ela pegou uma pasta. Em 2021, você pagou a um manobrista $5 mil. O registro contábil chama isso de consultoria. Foi um erro administrativo? Ou você o socou? Objeção, Sterling gritou. Atos maus anteriores. Vai para padrão e prática. Meritíssimo. Samantha disse suavemente. Atos predicação. Rico. Indeferida, Baxter disse. Responda essa pergunta. Archibald se mexeu em sua cadeira. A máscara de estadista escorregou apenas uma fração. Eu resolvi uma disputa. Isso é negócio padrão. E o buffet nos Hamptons, aquele que você empurrou para a piscina. Você pagou a ele $10 mil rotulado como manutenção de paisagem. Ele estava jardinando na piscina, Sr. Archibald. Risadas da galeria. Juiz Baxter bateu seu martelo. Foi um mal-entendido, Archibald grunhiu. Você tem muitos mal-entendidos com pessoas que servem você, não tem? Samantha caminhou mais perto. Ela estava agora a 5 pés dele. Você pensa que é porque somos desajeitados? Ou é porque você não nos vê como pessoas? Eu trato todos com respeito. Archibald mentiu. Você tratou Sarah Jenkins com respeito quando você jogou um grampeador na cabeça dela? Eu nunca. Você tratou Chloe com respeito quando você jogou café quente no rosto dela porque estava morno? O rosto de Archibald estava avermelhando.
Estas são mentiras. Funcionários insatisfeitos procurando por um dia de pagamento. Assim como você. Assim como eu. Samantha repetiu. Ela fez uma pausa. Ela olhou para o júri. A professora escolar estava inclinando-se para a frente. A enfermeira aposentada parecia enojada. Sr. Archibald, você testemunhou anteriormente que você é um ursinho de pelúcia fora da sala de reuniões. Que você é não violento. Eu sou. E você testemunhou que você nunca vira raiva física contra mulheres. Nunca. Samantha virou-se para o juiz. Meritíssimo. Eu gostaria de introduzir a prova de defesa G, a gravação de áudio marcada Natal 2018. Sterling levantou-se desesperado. Meritíssimo. Nós renovamos nossa objeção. Isso é altamente prejudicial e altamente probatório, Baxter disse. Toque. Samantha acenou para o oficial de justiça. O tribunal ficou mortalmente silencioso. Os alto-falantes estalaram. Então a voz de Grant Archibald encheu a sala. Mas não era a voz calma no banco das testemunhas. Era arrastada, gritando, demoníaca. Áudio. Pare de chorar, você pensa que eu me importo. Você pensa que alguém se importa. Você é uma temporária. Você é ninguém. Som de vidro quebrando. Por favor, Sr. Archibald, me deixe ir. A voz de uma jovem, soluçando. Você vai quando eu digo para você ir. Você arruinou a noite. Olhe para você. Patético. Um baque alto. Um grito. Aqui. Aqui está um cheque. Pegue-o. Se você contar a alguém, eu vou te enterrar, eu vou matar sua carreira. Eu vou matar o crédito da sua família. Você me ouve? Eu sou o dono desta cidade. A gravação terminou. O silêncio no tribunal era diferente agora. Não era o silêncio de antecipação. Era o silêncio de horror. Samantha olhou para Archibald. Ele não estava mais vermelho. Ele estava cinza. Ele estava olhando para o alto-falante, como se um fantasma tivesse acabado de voar para fora dele. Sr. Archibald, Samantha disse, sua voz mal acima de um sussurro, ainda carregando para cada canto da sala. Foi um erro administrativo? Archibald olhou para o júri. Eles não estavam olhando para ele. Eles estavam olhando para suas mãos ou para o chão. Eles não podiam suportar olhá-lo. A voz de Archibald falhou. Ele limpou a garganta. Eu estava bêbado. Foi há muito tempo. Ela aceitou o dinheiro. Ela tinha 19, Samantha disse. Ela era uma estagiária. E você quebrou a clavícula dela. Ela aceitou o dinheiro. Archibald rugiu, batendo o punho no banco das testemunhas. O verniz finalmente rachou. O monstro irrompeu. Ela pegou o dinheiro. Isso significa que acabou. É assim que o mundo funciona. Eu pago. E vocês se calam. Ele levantou-se dominando o microfone, apontando um dedo trêmulo para Samantha. Você pensa que pode me envergonhar. Eu sou Grant Archibald. Eu poderia comprar este tribunal e transformá-lo em um estacionamento. Você é uma garçonete. Você é nada. Ele estava gritando agora, saliva voando. Seus advogados estavam enterrando seus rostos em suas mãos. O júri estava recuando com medo. Samantha não se encolheu. Ela não recuou. Ela manteve sua posição, deixando a tempestade de sua raiva se quebrar contra ela. Eu posso ser uma garçonete, Sr. Archibald, ela disse, sua voz cortando seu grito. Mas agora eu sou a única fazendo as perguntas. Eu terminei de te responder, Archibald gritou. Ele olhou para o juiz. Baxter, termine esta farsa. Tire esta mulher da minha frente. Foi o momento. A linha havia sido cruzada. Juiz Harold P. Baxter lentamente empurrou sua cadeira para trás. O couro rangeu, um som como um trovão na sala chocada. Ele não bateu seu martelo. Ele não gritou. Ele simplesmente levantou-se. Ele se levantou em sua altura total, suas vestes pretas fluindo como as asas de um anjo de julgamento.
Ele olhou para baixo do banco, seus olhos ardendo com um fogo frio e aterrorizante. Grant Archibald parou de gritar. Ele olhou para o juiz e, pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que seu dinheiro não tinha poder ali. Sr. Archibald, juiz Baxter disse. Sua voz era baixa, vibrando com o peso da lei, e o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Sr. Archibald, juiz Baxter disse sua voz, terrivelmente calma. Você parece trabalhar sob a ilusão de que este tribunal é uma extensão de sua sala de reuniões. Você acredita que sua conta bancária concede a você imunidade de decência, de regras e de consequências. Archibald abriu a boca para falar, mas Baxter levantou uma mão. O silêncio era absoluto. Você está enganado. Nesta sala a única moeda é a verdade, e você está falido. Baxter olhou para os oficiais de justiça. Leve o autor sob custódia. Ele é detido por desacato direto ao tribunal. 30 dias na cadeia do condado, com efeito imediato, sem fiança. Você não pode fazer isso, Archibald guinchou enquanto os dois oficiais corpulentos se aproximavam. Eu tenho um gala esta noite. Eu tenho reuniões. Sterling, faça algo. Richard. Sterling não se moveu. Ele olhou para sua mesa, sabendo que se associar ainda mais com Archibald era suicídio de carreira. Enquanto as algemas clicavam ao redor dos pulsos de Grant Archibald, pulsos que nunca haviam conhecido nada mais pesado do que um Rolex, o som ecoou como um tiro. O mestre do universo foi arrastado pela porta lateral, chutando e gritando como uma criança pequena. O julgamento continuou sem ele. O júri não precisou de muito tempo. Eles deliberaram por exatamente 45 minutos. Quando eles retornaram, a presidente, a professora escolar que havia assistido ao vídeo com horror, levantou-se. No caso de Reed Vutz Archibald, nós multamos a ré/reconvinda Samantha Reed em todas as acusações. Ela respirou. Nós concedemos danos compensatórios de 100 a 50 mil dólares por salários perdidos e sofrimento emocional. E em relação à alegação de extorsão e processo malicioso, nós concedemos danos punitivos no valor de 25 milhões de dólares. A galeria ofegou. Era uma soma impressionante projetada não apenas para punir, mas para obliterar. O império de Archibald não sobreviveu à semana. As ações já cambaleantes desabaram com a notícia do veredito e da sentença de prisão. O conselho de diretores o demitiu in absentia, enquanto ele estava em uma cela de detenção na ilha Rikers. O puro volume de processos que se seguiram de outras vítimas, encorajadas pela vitória de Samantha, limpou a carcaça de sua fortuna. Samantha Reed saiu do tribunal para os degraus da 60th Center Street. Um mar de microfones a esperava. Os paparazzi que antes a haviam chamado de perseguidora, agora se apressavam por uma citação da matadora de gigantes. Ela não gritou. Ela não se regozijou. Ela simplesmente se aproximou dos microfones com a pasta de seu pai na mão. O Sr. Archibald pensou que eu era apenas uma garçonete, Samantha disse, apertando os olhos contra os flashes. Ele esqueceu que uma garçonete é alguém que serve aos outros, e a lei em seu melhor faz exatamente a mesma coisa. Hoje a justiça foi servida. Ela não retornou a Lublin. Com o dinheiro do acordo, ela não comprou uma mansão. Ela abriu uma pequena firma em Queens, Reed & Associados. Ela se especializou em direito do trabalho, representando trabalhadores de serviço que haviam sido abusados, enganados ou silenciados pelos poderosos. Sua primeira contratação foi uma paralegal chamada Chloe, e no saguão de seu novo escritório, emoldurado na parede, estava um único recibo de uma garrafa de Chateau Margaux de 1982. Um lembrete de que, às vezes, os maiores erros são aqueles que nos levam exatamente onde precisamos estar. A história de Samantha Reed é um poderoso lembrete de que a dignidade não é definida pelo seu título de trabalho ou pelo saldo em sua conta bancária. Grant Archibald cometeu o erro fatal de confundir patrimônio líquido com autoestima.
Ele acreditava que o poder lhe dava o direito de esmagar aqueles ao seu redor, nunca percebendo que as pessoas que ignoramos são frequentemente aquelas com a maior força. Samantha não apenas ganhou um processo, ela recuperou sua vida e deu voz aos sem voz. Ele nos ensina que enquanto o dinheiro pode comprar o silêncio por um tempo, esse hipócrita nunca pode comprar a verdade. Quando você se defende, você não está apenas lutando sua própria batalha. Você está lutando por todos que já foram informados de que são nada. Uau, que jornada! De um copo de vinho derramado a um veredito de 25 milhões de dólares, eu quero saber o que você pensa. Você já teve um chefe ou um cliente que te tratou como se você fosse invisível? Como você lidou com isso? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada história. Se você gostou da vitória de Samantha, por favor, esmague isso. Botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você quiser mais histórias sobre karma, justiça e o azarão vencendo contra as probabilidades, certifique-se de se inscrever e clicar no sino de notificação para que você nunca perca um vídeo. Obrigado por assistir. E lembre-se, nunca subestime a pessoa servindo seu café. Vejo você no próximo.